Salve, salve, salve todos que nos acompanham sempre nessas transmissões de 90 anos da cultura racional. Aqui, neste perfil de Cláudio Sampaio, que sou eu, levando minha compreensão e compartilhando com todos os irmãos que nos acompanham e nos seguem sobre o maior conhecimento de toda a história da humanidade, que trata-se da cultura racional, uma cultura cósmica transcendental, trazida à Terra por um habitante de um mundo superior, o superior racional, que aqui na Terra chegou no dia 30 de dezembro de 1903, precisamente aqui no Brasil, berço da imunização racional, onde esta força de luz, sabedoria, de amor e grandeza universal, trazida por esse habitante deste mundo superior, o mundo racional, que é a raiz mestra, fecundadora da criação, da formação, da geração deste segundo mundo, por consequência do uso indevido do livre-arbítrio por uns tantos habitantes deste mundo, que somos nós que demos causa e consequência a esse antimundo. Por que antimundo? Porque antes deste mundo éramos habitantes de um mundo superior, o mundo racional, de onde veio este habitante superior racional, aqui chegando, como falei, e torno a repetir, no dia 30 de dezembro de 1903, dando início ao novo alvorecer, uma nova aurora aqui na Terra, iniciando-se assim uma nova fase, que é a fase racional, a fase do terceiro milênio, a fase do aparelho racional, por ter terminado a fase do animal de origem racional, que era animado por duas forças desta natureza inferior, a força elétrica e magnética que fluía no nosso cérebro, na nossa cabeça, no nosso relógio que regula esse ser orgânico que somos nós, esse instrumento transitório e passageiro neste mundo, derivado do trânsito que fizemos por uma parte não preparada e pronta para o progresso de uns tantos que estavam por conta própria e adentraram sem atender o chamado deste ser superior, que a parte não estava preparada para o nosso progresso e que resultou nesta transformação deformativa e degenerativa, e hoje ele veio nos resgatar, nos trazendo esta nova era, essa nova fase, a fase do terceiro milênio, que é a fase racional, a fase do aparelho racional. Assim como ele nos ensina, nos afirma, nas páginas brilhantes dos seus livros, Universo e Desencanto, que compõe a obra básica. A obra básica significa a obra fundamental para a nossa recordação, e assim conquistarmos a nossa imunização, nos munir de todo saber, de todo conhecimento, e assim nos religarmos ao nosso mundo natural, ao nosso mundo superior, o mundo de onde viemos, e que deu consequência a este antimundo. Por isso que é anti, porque antes desse éramos habitantes desse supermundo cósmico, porque não há efeito sem causa. A causa deste mundo é o mundo racional, e por isso nos identificamos como racionais, a nossa origem, mas numa forma ou fórmula de animal, porque estamos sendo animados por duas forças, não do nosso natural, mas sim duas forças provisórias, transitórias, derivada da deformação da parte que progredimos e que resultou nessa deformação racional, aonde nos extinguimos do que éramos, corpos de energia racional de massa cósmica, perdemos nosso corpo original, nos extinguindo no início da água e da terra, que foi originário desse campo de energia, denominado pelo racional superior como planície racional, o plano inicial desta deformação transformativa e degenerativa, onde a energia desse campo resultou nessas duas energias que constituiu a formação desse corpo provisório, transitório, ilusório, que é o corpo de matéria,
este mal da terra, por extinguirmos em cima da água e da terra, ressurgimos do chão, um chão diferente desse chão atual, por ser de uma composição cósmica, de uma energia que estava tomando outras formações, que era dessa parte da planície racional, e que era una, formou-se em dual, gerando assim a dualidade que naturalmente, com o tempo, gerou a multiplicidade de vida de seres nascidos do chão, e esses primeiros seres a renascer do chão foi o animal de origem racional, porque a essência da vida superior desses habitantes que perderam o seu corpo original de massa cósmica subdividiu-se em 7 partes: Sol, Lua, Estrela, Água, Terra, animais vegetais. São exatamente derivados de nossa força, de nossa energia corpórea de massa cósmica. Por essa razão, em cada parte dessa, em cada ser desse, Sol, Lua, Estrela, Água, Terra, animais vegetais, temos um quântico de energia, uma parte, diria assim, uma partícula patenteada, né, na formação desses 7 seres que são os formadores da nossa vida aqui no chão, e através do conhecimento transmitida por esse habitante do mundo superior, o superior racional, que aqui chegou no dia 30 de dezembro de 1903, dando causa e consequência ao corpo de matéria de Manuel Jacinto Coelho, nascido no Rio de Janeiro, precisamente na rua Barão de Iguatemi, no Matoso, no horário de 1h30, iniciando assim um novo dia, saindo a humanidade da escuridão e reflorescendo a luz, clareando com um novo dia, uma nova aurora, um novo alvorecer, que era exatamente o alvorecer do se conhecer, para sabermos quem somos, o porquê que assim somos, de onde viemos, para onde vamos, como vamos e por que vamos, e para onde iríamos se não fosse o infinito amor deste ser iluminado, Manuel Jacinto Coelho, MJC, que é o tu que vestiu a essência do eu verdadeiro, superior, divino, do racional superior, e que nos transmitiu pelo seu ditado o maior conhecimento. E assim ele nos afirma logo na página 5 dos seus livros Universo e Desencanto. Por quê? Porque ele veio unir todos os versos num verso de razão, que é racional, com muito amor, respeito, porque racional é respeito, é amor, é concórdia, é união. E é revelação, e veio nos revelar com base, com lógica, de uma forma clara, simples, a nossa verdadeira origem, como a origem de toda a natureza que nos constituiu, nos formou, esta natureza inferior elétrica e magnética, e o seu estado natural, que é de energia racional, que é a natureza superior, que transformou-se e deformou-se nessas 7 partes, constituída e planejada por outros tantos seres da mecânica celeste cosmológica, que são exatamente comandados pelo astral superior, através exatamente dos seus habitantes, engenheiros, arquitetos, que planejaram a formação dessas 7 partes, onde está a nossa substância patenteada, a nossa essência patenteada, que reconstruiu um corpo para que a essência da vida desses habitantes que se extinguiram em cima do início da água e da terra, oriundo da goma e da resina, proveniente da planície racional, que deformou-se, foi tomando formações diferentes durante 21 eternidades, e acompanhado essas transformações, essas formações degenerativas, transformativas, esses habitantes vieram perdendo suas energias ou suas virtudes, que são vida que se transforma em outra vida. As suas virtudes iniciais, puras, limpas e perfeitas, foram se acumulando no início, na formação de um ser
de uma luz fosca prateada. Por que luz fosca? Porque a luz era oriunda, proveniente da composição energética da massa cósmica que estruturava o corpo desse habitante, que tinha sua essência racional, que era a consciência positiva, e que hoje está exatamente sem o seu corpo original, mas manifestado e materializado, cristalizado, litigiado em uma célula, nesse corpo material, nesse ser orgânico, formado pelas energias da planície racional, que transformou-se exatamente na formação desse corpo, na junção dessas 7 partes que subdividiram desse corpo uno, que tornou-se dual, e por isso a parte da planície racional, na sua dualidade, deu formação a dois corpos diferentes, o sexo masculino e feminino, para que houvesse a continuidade da vida. Por tudo isso ser uma mecânica, um estudo elaborado pelo astral superior, planejado pelos nossos irmãos siderais, comodoros siderais, que planejaram exatamente a estrutura corpórea orgânica desse ser, para receber a vida desse habitante que perdeu seu corpo natural, original de massa cósmica, energeticamente, por ter perdido seu senso vibratório de energia superior. E essa energia é força geradora de vida, criou essas substâncias, não só atômica, e dessa substância atômica, formando as substâncias moleculares, que com o passar do tempo deu formação aos vírus, microvírus, que constituíram a formação de um corpo, de um aparelho biológico, aparelho por ser exatamente, tornar-se aparelhado a esse campo novo de vida que ressurgiu para reconduzir esta essência da vida que foi condensada, materializada na nossa célula pineal epífise. Por essa razão, o racional superior colocou o título desta obra inédita, sui generis, maravilhosa, que compõe a cultura racional, a maior cultura de toda a história da humanidade, por ser um conjunto de informações que nos dá o conhecimento da nossa verdadeira origem, da nossa formação, da nossa geração e fecundação e evolução, devido ao processo dessa transformação que gerou toda essa deformação degenerativa pelo enfraquecimento da energia desses seres que perderam seu senso vibratório. E assim vemos que na natureza, tanto superior como nessa natureza inferior da matéria, tudo segue dentro de um ritmo. Esse é o compasso natural da força harmônica da natureza divina, dessa inteligência superior, que nos mostra que a força superior, que exatamente foi degenerando-se, deformando durante 21 eternidade, ela mantém a essência, onde tudo segue um ritmo dentro de um compasso harmonioso. E por essa razão chegou a fase, o momento de afinarmos o nosso instrumento dentro dessa harmonia, no compasso da razão, com o verdadeiro amor trazido por esse habitante do mundo superior, que é o supremo raciocínio do universo, o racional superior, o verdadeiro Deus. Porque se somos de origem racional, embora a mente deformado como um animal, então Deus é um ser superior da nossa origem, não é um animal, apesar de ele ter vestido uma roupa de animal, passando-se por animal, sem ser animal, se igualando a todos nós, para vir exatamente resgatar a nossa célula da razão, que é a essência da vida, fonte exatamente do amor que ele criou neste mundo superior, nesse supermundo cósmico, a sua imagem e semelhança, esses habitantes, cujo essa essência, esse habitante que hoje
encontra-se materializado, cristalizado, litigiado, aprisionado nesta célula, denominada célula pineal. Por que pineal? Porque ela é semelhante a uma pinha. Essa pinha é dentro desse formato, mostrando exatamente sermos uma semente plantada nesse chão, que antes de ser essa terra totalmente apodrecida pelas forças, assim, enfraquecidas da degeneração da energia da parte racional, que constituiu a formação desse campo biomagnético, eletromagnético, mas sim que é oriundo e derivado da energia racional, desse campo original, que esses habitantes, por livre e espontânea vontade, deformaram ao interagir sobre o seu centro, progredindo e interceptando seu movimento de evolução, de pureza e perfeição lá nesse supermundo. E daí resultou, ao invés dele evoluir, regrediu, ao invés de subir, desceu o seu senso vibratório energético, rebaixando e chegando à escala, eu diria assim, mínima da inferioridade, que foi a condensação, a materialização. Tudo isso no processo de 21 eternidade, que é esclarecida por esse habitante do mundo superior, que viu tudo acontecer, todo desenrolar dessa deformação, das formações que esses seres foram tomando, de acordo com cada degrau, que está bem esclarecido, de uma forma bem clara, simples, cristalina, pelo ditado desse habitante do mundo superior, que é o aparelho único, sem segundo nem terceiro, do superior racional, que na Terra é o racional superior, a personalidade verdadeira de Manuel Jacinto Coelho, que aqui chegou, nasceu no meio de nós no dia 30 de dezembro de 1903. Por essa razão, ele, Manuel Jacinto Coelho, no ditado, com muita maestria, transcodificando, condensando e litigiando essa energia que não temos capacidade de ver, de sentir, a sua grandeza, a sua pureza, a sua perfeição. Então ele, com muita maestria, ditou, dando exatamente a cada palavra por ele ditada um quântico, uma força vibracional desta energia racional, essa energia divina, para que pudéssemos exatamente despertar essa nossa consciência positiva verdadeira, que é o raciocínio, o habitante do mundo racional, e assim sendo, transformar essas duas forças inferiores que nos lapidou, nos preparou dentro desse artifício, dessa natureza de experiência e expansão, que é este mundo espiritual que vivemos, elétrico e magnético, visível e invisível, e que agora chegou o momento de reconstruir o nosso corpo original e transformando essas duas forças da parte da planície racional para o seu estado natural, estas duas forças que criaram duas máquinas no nosso relógio que regula o nosso aparelho, o nosso ser orgânico, que é esse corpo que esse habitante do mundo superior vestiu como roupa para evoluir em sucessivas transformações durante 18 eternidades, veja que cada eternidade representa uma eternidade, representa um tempo, diria assim, que para o pensador e imaginador é um tempo infinito, mas que tem fim, porque na matéria tudo que tem princípio tem fim. E cada eternidade, conforme pela força natural do grande engenheiro, arquiteto que é o Sol, ele marca com a sua engenharia uma eternidade como 25 mil anos. E assim sendo, ele desenvolveu a nossa primeira máquina, que foi construída pela essência e inteligência dessa parte da planície racional, que deformou-se, que é o nosso irmão racional, que no rebaixamento vibratório de sua frequência tornou-se esse grande ser de força poderosa que é o magnetismo. Então, nosso irmão magnético, ele estruturou, criou a máquina da imaginação e, consequentemente, uma máquina
acima dessa máquina da imaginação, que é a máquina do pensamento, mantendo exatamente nesse corpo que ele estruturou sobre a orientação, a administração, quer dizer, a administração, a gerência que geriu essa deformação por determinação do supremo raciocínio do universo, que é o racional superior, o verdadeiro Deus, que no meio de nós veio como uma simplicidade, uma humildade, sendo ele um ser iluminado que já nasceu no meio de nós com o seu raciocínio desenvolvido para nos ensinar, nos transmitir e nos conduzir no caminho verdadeiro de volta ao nosso reino prepotencial racional, que é esse supermundo, o mundo de onde viemos, o mundo racional. Por isso que ele colocou o universo, como eu disse, é a união dos versos. Os versos foram todos esses, assim, essa ciência artificial criada por essa natureza inferior eletromagnética que criou o artifício através dessas três forças, energia racional, para desenvolver as três máquinas do nosso relógio, do nosso cérebro, e assim criou a arte. Nessa arte criou exatamente o artifício. Desse artifício, através da arte, criou a filosofia para expandir, para dizer assim, nos despertar o amor ao conhecimento, ao saber, para buscar se conhecer, conhecer a si mesmo, saber quem somos, o porquê que assim somos, e podermos atinarmos com a razão, e na razão encontrarmos a solução do nosso ser ao nos religarmos ao nosso estado natural, que é o mundo racional. E assim o artifício criou a arte, da arte foi formada a filosofia, da filosofia na expansão do conhecimento e do saber no processo evolutivo durante 7 eternidades, depois mais 7 eternidades para desenvolver o pensamento, desenvolvendo o que a imaginação criou, para chegarmos à razão superior de nos conhecermos e desenvolvermos o nosso raciocínio, que é o habitante do mundo superior, que se litigiou, se materializou, se condensou na máquina do raciocínio, que é a célula pineal ou epífise. Epis, prefixo grego, significa célula de natureza superior, por isso que ela se localiza na parte mais alta do nosso corpo, do nosso relógio, que regula esse corpo orgânico, esse ser orgânico, essa máquina biológica, coordenando através dessa consciência, embora ainda em estado latente, e que alimenta o inconsciente do ser de uma forma, dizer assim, parasimpática, harmonizando a formação dos órgãos dentro dessa organização orgânica, através dessas duas energias, magnética e elétrica, que durante 18 eternidades teve um processo de apuração, evolução, nos lapidando, nos preparando para esse momento que chegamos agora, no auge da transformação e evolução da natureza, dentro desse ritmo, dentro desse compasso, num processo harmonioso, levando a este momento para nos dar capacidade de deixarmos de sermos animal porque éramos animados por essas duas energias do chão, elétrico-magnética, e afinarmos este nosso aparelho elétrico-magnético, que foi formado pela energia racional da parte da planície racional, e nessa afinação, nessa apuração, nos tornarmos um aparelho racional, esse aparelho racional aparelhado ao supermundo cósmico, para de lá receber todas as orientações precisas, necessárias, para o nosso perfeito equilíbrio, para o nosso perfeito, diria assim, para a nossa paz, a nossa harmonia, porque na realidade nós somos um instrumento vital, que devemos harmonizar esse instrumento de uma forma bem natural, porque a nossa máquina biológica, ela segue exatamente constituída por essa mecânica material, que é a mecânica. Mecânica é exatamente uma força que a natureza usa
para a transformação das energias, para que haja uma evolução dentro do processo de apuração, para chegar à razão, para regressar ao seu estado natural. Por essa razão, o título Desencanto, Universo Desencanto, muitas pessoas lêem desencanto, acham que é sofrimento, não, é libertação deste encanto que todos nós vivemos perdido, desconhecido de si mesmo, encantado. É como conto de fada criado pela própria imaginação. Existem os encantos, quer dizer, a Cinderela, ela se encanta com o príncipe, né? Ela deu abóbora, né? A carruagem da abóbora, no encantamento, na ilusão, no magnetismo da coisa, se transforma numa linda carruagem. Então, as histórias dos contos, exatamente, geradas pelo magnetismo, fruto da imaginação, das imagens em ação, que no processo de 7 eternidades foi se desenvolvendo, evoluindo, para nos lapidar, nos preparar, formando assim as filosofias, a arte dos arteiros, que somos nós, os artistas, nesse picadeiro que é a Terra, essa arca esférica constituída pelos fluidos arquidoféricos, esses fluidos arquidoféricos provenientes exatamente do nosso uso indevido do nosso livre-arbítrio, que transbordamos as leis gerais do mundo superior e que resultou em toda essa transformação deformativa, degenerativa, que enfraqueceu e rebaixou a força desse campo de força de energia, denominado pelo racional superior como planície racional. Por isso que desencanto significa desenvolver tudo e todos para o seu devido canto, pois nosso canto não é este. Se fosse este o nosso canto verdadeiro, aqui nós seríamos eternos. Seríamos perfeitos e não imperfeitos, cheios de defeito. Então, por isso somos seres transitórios, passageiros, dentro das ilusões, das fantasias, porque estamos encantados e dentro desse encanto existem os segredos, mistérios, enigmas, e dentro desses enigmas veio exatamente a expansão através da capacidade dessas duas máquinas do chão, o pensamento e a imaginação, que foram feitos para nossa lapidação e nossa evolução, criando os contos, as histórias dentro de uma fantasia, através daqueles livres pensadores espertos, que aí surge o terceiro elemento, o mundo espiritual, que primeiro a natureza eletromagnética, que estruturou e criou o artifício através exatamente das artes, da arte exatamente criamos as letras, os números, dos números criamos a matemática, a geometria, a álgebra, das letras criamos as palavras, das palavras criamos as filosofias, das filosofias criamos na nossa expansão de experimentação, de experiência, por sermos espíritos encarnados, essa energia encarnada, por isso o sangue é encarnado, porque a energia eletromagnética encarnou para revestir e dar um corpo ao habitante do mundo superior que perdeu seu corpo original e que está exatamente aprisionado na célula pineal, e assim sendo, dentro dessa expansão, dessas experimentação, dessas especulações, surgiram os espertos. Os espertos, aqueles que querem fazer da mentira a verdade, e assim foi criada as religiões. Alguns querem tirar proveito, outros tentando nos conduzir à religação com o alto, tudo isso dentro desse universo de expansão, que vai se expandindo dentro de uma experimentação, dentro das especulações, e aí encontrando os segredos, mistérios, enigmas, os fenômenos, e os espertos criando os sofismas. O que é sofisma? Sofisma é querermos colocar uma verdade como uma mentira como verdade. E assim, os incautos, os iniciantes, inimigos do saber, se deixam levar e se torna escravo, liderado pelos mais espertos. Os que passam a se conhecer, se liberta. Por isso Jesus de Nazaré, Jesus amado, falo de Jesus, aquele ser que marcou a história da humanidade, da civilização, com o amor, nos preparando para este momento do alvorecer. Não estou falando de Jesus religioso,
que foi exatamente explorado pelos exploradores, especuladores, espíritas, espiritismo quer dizer experiência, experimentações, especulações, expansões, esperteza quer colocar histórias e contos e diria assim, suprimir a verdade para manter exatamente alguns cativos sobre o seu domínio, o seu poder. Isso coisa do magnetismo, porque o magnetismo em sua essência bruta é o ismo, ligado ao ego do ser humano, que é exatamente a força de união do pensamento com a imaginação, forma o ego, que é o eu inferior do animal, é animado por essas duas forças. Então o ego, quando é alimentado fortemente para a essência do magnetismo, que é o ismo, forma o egoísmo. E dentro desse egoísmo, aquele instrumento se acha o líder, se acha o Deus, se acha o inconsciente dele por ter criado toda essa deformação degenerativa, polutiva, desse mundo inferior, desse segundo mundo, que é consequência nossa. Então ele se acha o dono de tudo. Por isso que quem governa o mundo ainda não é Deus, ainda é o homem, formando as leis recebida por essas duas energias que nos anima, através da imaginação do pensamento, que terminou esta fase em 1935, e por essa razão a humanidade perdeu o seu senso de razão, seu senso porque não acompanhou a mudança de fase da natureza, porque através das mudanças, dentro desse compasso evolutivo, nesse ritmo harmonioso de evolução natural da natureza, dessas duas energias que tinha a missão de nos lapidar, nos preparar, ela alcançou seu ponto máximo de lapidação e evolução em 1935, quando o autor da natureza, o superior racional, o racional superior da natureza divina, que aqui chegou, tomando a forma de um ser como nós, diferente, que não é terreno. Este ser, ele vestiu o corpo de um animal sem ser animal. E quem é esse ser que tu tanto fala, Cláudia? É o senhor Manuel Jacinto Coelho. Então, o senhor Manuel Jacinto Coelho, autor único, sem segundo nem terceiro, deste conhecimento transcendental. Por que transcendental? Porque transcende a todos os conhecimentos científicos, filosóficos, religiosos e doutrinários, sem atacar, sem ofender, sem humilhar ponto de vista nenhum, mas se unindo todos esses versos, essas versões criadas pelos pensadores, pelos imaginadores, na versão verdadeira da razão, com muito amor, provando e comprovando, definindo definitivamente a nossa situação nesse mundo. Por isso que ele, Manuel Jacinto Coelho, o grão-mestre varonil, este missionário da pureza, é um ser iluminado. Ele foi, ele é e sempre será este ser de luz que nos clareia e que nos conduz no caminho verdadeiro da retidão divina. Porque, na realidade, ele, quando surgiu, quando nasceu no dia 30 de dezembro de 1903 aqui na Terra, sendo a causa, a consequência do seu surgimento, do seu nascimento aqui no meio de nós, foi exatamente o corpo de energia racional do habitante do mundo superior, que é o superior racional, que veio diretamente para este mundo, abrindo a porta da eternidade, esta porta que simbolicamente representa a porta do nosso mundo de origem, nosso mundo racional. Por isso, quando a pessoa abre este livro, ele está abrindo a porta do seu mundo de origem, recebendo no seu eu, através da visão, que está interligado à máquina da imaginação, recebendo a energia que este grande ser universal, MJC, este mestre da justiça celestial, esse contencioso universal, ele veio exatamente com a sua consciência superior, conciliar a nossa situação e nos mostrar o caminho de volta nessa conciliação através da imunização racional,
para que pudéssemos regressar conscientemente ao nosso estado de vida eterna, verdadeira, que é no mundo racional, o mundo de onde viemos. E assim, Manuel Jacinto Coelho, o racional superior é a sua personalidade, é o seu eu, porque o tu, aquele ser material que vestiu esta energia superior que comanda a natureza nesse terceiro milênio, a energia racional, o tu que vestiu a roupa, que vestiu esta energia para nos transmitir este ensinamento verdadeiro, esse conhecimento do mundo superior, chama-se Manuel Jacinto Coelho. O que significa esse nome para a humanidade? Manuel, Deus no meio de nós, porque Manuel vem do aramaico que deu origem ao hebraico, do hebraico ao grego, do grego formou as demais línguas nessa divergência do pensamento e seu desenvolvimento, aí criou o latim, do latim surgiu o francês, o inglês, o português, e tudo formando um dialeto exatamente da língua primeira, que foi o aramaico, oriundo exatamente do alfabeto astrológico, que no resquício ficou algumas fagulhas do saber para nos conduzir a esta fase do terceiro milênio e podermos compreender, atinarmos com a razão e assim desenvolver o raciocínio para voltarmos à origem e nos tornarmos, dentro desse compasso evolutivo, nesse ritmo da natureza, podermos assim afinarmos o nosso instrumento aqui, através da religação com essa energia da nossa verdadeira natureza, que é a energia racional, que com muita maestria, este ser superior, que é o superior racional, que vestiu a roupa de Manuel Jacinto Coelho, que é o racional superior, um raciocínio superior a todo o raciocínio do universo, transcodificou, materializando esta energia que não teríamos capacidade de vê-la, de apenas senti-la. E para senti-la, temos que nos desenvolvermos, e ao desenvolver, através do ler e reler o livro, esse livro que é uma usina dessa energia cósmica, divina, pura e perfeita, a energia racional, que foi com maestria condensada, materializada por esse habitante do mundo superior, o superior racional, que é o racional superior, o senhor Manuel Jacinto Coelho. Racional superior por quê? Porque nós somos racional inferior, e ele, ao vestir a roupa de matéria, como animal sem ser animal, por ser ele habitante superior deste mundo superior racional, então ele, o seu eu, a sua personalidade é o racional superior para nos ensinar o caminho de nos tornarmos racionais superiores. E aí reencontrarmos o superior racional, que agora está no seu estado natural, no seu corpo original, comandando esta fase do terceiro milênio, que é a energia racional, a energia personificada em Manuel Jacinto Coelho, que Manuel é Deus no meio de nós, é um raciocínio. Raciocínio está bem no centro, bem no meio. Ele está atrás da caixa óptica, no istmo do mesencéfalo, na parte mais alta do cérebro. Então, quando a pessoa começa a ler e reler, ele começa exatamente a transformar a primeira máquina que foi criada do chão, através da energia da planície que se deformou e gerou a goma e a resina, que formou exatamente a matéria, por esse habitante ter se extinguido em cima da água e da terra, e se extinguir em cima da matéria, se materializando-se em animal, sendo animado por essas duas energias, e ela sendo aprisionada nessa célula, denominada célula de natureza superior, epífise, e que agora é o retrocesso, é de baixo para cima, a persistência, persistir nessa ciência divina, que com maestria este ser iluminado, Manuel Jacinto Coelho, condensou, materializou essa energia racional, por ele ser a própria energia racional, manifestada na personalidade desse aparelho do mundo racional, o responsável desta obra cultural, da maior cultura de toda a história da humanidade, que trata-se da cultura racional, a cultura do raciocínio, ou seja, a cultura do habitante do mundo racional, para poder voltar ao seu estado natural. Por essa razão
que na página 5, logo dos 21 livros da obra básica fundamental, cujo objetivo dessa cultura é o desenvolvimento do raciocínio, a desmaterialização desta essência divina que está exatamente litigiada, materializada, e que agora o contencioso universal, que é a voz suprema universal, o superior racional, que é o racional superior, o seu Manuel Jacinto Coelho, veio fazer a conciliação, nos ensinando como alcançarmos a nossa imunização, e nessa imunização, essa religação com o mundo superior, para sermos orientados. Então, no ler e reler, a essa primeira máquina, por isso que o ler, a imaginação está ligada à visão, e no que você começa a ler, esse ponteiro do relógio que regula esse ser, e que tem a missão de evoluir, de materializar o habitante, ele vai trabalhar na primeira máquina, que é da imaginação, que estamos vendo essa imagem que está em ação aqui, a energia racional em forma de palavra, de letra. Então a máquina da imaginação vai transcodificar, vai transformar essas letras, esse quântico de energia que foi condensado por Manuel Jacinto Coelho no seu ditado. Por isso que ele ditou, ele não escreveu, porque ele deu a cada palavra uma força, um quântico de energia, atomicamente, energeticamente, fluidicamente. E a máquina da imaginação, nessa persistência, você persistir nessa ciência, nessa leitura, e obedecendo, a obediência é obedecer essa ciência, como praticar os ensinamentos que está recebendo, e assim a imaginação vai se transformando naturalmente num processo evolutivo de acordo com a assiduidade e a persistência, a obediência e a paz, a paciência, a paz da ciência. Você vai sentindo no ler e reler. Então, sem você perceber, a máquina da imaginação o magnetismo vai voltando ao seu estado natural de energia racional, aquela parte da planície racional que cada habitante deformou, e está lá exatamente a marcação. Então vamos recompor essa parte, esse campo energético, como também simultaneamente readquirir a nossa substâncias perdida, que estava subdividida nas 7 partes que constituem a formação dessa natureza inferior de animal, que é o Sol, a Lua, as estrelas, a água, a terra, os animais vegetais, animais que somos, animados por esta força, da água, que é o sangue encarnado que está em nosso corpo. Então, vamos retirar e transformar ela para o seu estado natural, tá entendendo? Então, aí, recompor, recriar o nosso corpo original, para que haja, quando a imaginação, a energia magnética, que é o nosso irmão racional, que está exatamente ciente da sua missão cumprida nesse terceiro milênio. Então, quando ele voltar ao seu estado natural, esse comando que formou esse instrumento Cláudio, esse aparelho Cláudio eletromagnético, ele volta ao estado natural dele, e aí naturalmente a minha visão vai se abrir e eu passo a ver tudo quanto é racional, pelo magnetismo voltar para o seu estado natural de energia racional, que compõe a formação da planície racional, e simultaneamente o habitante do mundo racional, que estava condensado, que é um quântico de energia, a célula pineal. Você vê o poder, como a energia racional, o poder dos poderes, a força poderosa, é o Deus vivo dentro de cada um de nós. Então essa essência divina está materializado, que é o habitante do mundo racional, está materializado na célula pineal. O tamanho dela é do caroço de uma ervilha. Imagina o caroço de uma ervilha, aquele aglomerado, aquele quântico de energia racional, o poder que ela tem. Então, quando ela recompor, na reconstituição da formação do seu corpo original de massa cósmica, da semente, da energia que ele perdeu e subdividiu nessas 7 partes, e ele realmente, novamente, reunir essas partes para formar o seu corpo original. Então é nesse exato momento que o habitante, ele assume o seu corpo original, veste o seu corpo original de massa cósmica e se despede desse corpo eletromagnético que já é racional. Então a célula pineal não vai se desmaterializar, o que vai desmaterializar é a energia que está aprisionada, cristalizada, litigiada nela, porque isso foi a composição da descida
No terceiro degrau para o quarto, quando houve a extinção, então foi criada uma substância energética, atômica, fluídica, uma semente que nós, dentro de uma tabela periódica científica, criada pelo pensamento, sem imaginar a realidade da força daquela ali, formou o lítio. O lítio, essa substância que formou todos os sais minerais, que foi a causa da água que derreteu, da goma, com o calor do sol, tornou os grandes oceanos água salgada. Tá entendendo? Aí tudo tem uma ligação, está revelado a origem da causa de todos os feitos e efeitos por esse grande ser de luz, esse ser iluminado, Manuel Jacinto Coelho, que com muita humildade e simplicidade, com muita maestria, nos clareou por ele já ter nascido com o seu raciocínio desenvolvido, e por ele ter o raciocínio desenvolvido, ele não pensava nem imaginava, ele usava a razão, porque a máquina da sua imaginação, do seu pensamento, era pura energia racional, assim como o animal vai chegar a esse estágio, e quando ele chegar a esse estágio, ele terá a vidência racional. Então o seu Manuel já nasceu com a vidência racional, por ele ser a própria energia racional personificada, e por esse motivo ele, na sua humildade, na sua simplicidade, para não nos espantar, para não querer ser mais do que nós, se igualando a nós, ele disse que recebeu estas mensagens transmitidas do mundo racional, porque ele é o próprio ser superior que veio do mundo racional. Ele veio com esta missão, então ele recebeu esta missão de nos resgatar, de nos libertar desse encanto, dessa deformação, desse buraco, onde todos nós vivemos encantados, desconhecido de si mesmo, nascendo como sofredor, sendo um pensador, sofredor imortal, sem saber porquê. E ele vem nos dar a ressurreição, ou seja, a forma de ressurgir para a nossa vida verdadeira e eterna no mundo de origem, o mundo racional. Por isso ele nos esclarece nos livros Universo de Encanto que estamos em plena fase de aparelho racional. Esta é a descoberta dos dois mundos, o elétrico e o magnético, que é esse mundo que nós criamos, nós seres, animais, durante 21 eternidades, formamos toda essa deformação. Durante 18 eternidades, criamos exatamente essa hipogênese. O que é hipogênese? A hipogênese é essa criação inferior de bicho. Por isso que nós estamos na categoria de bicho racional, dividido em duas classes, animal racional e animal irracional. Por isso que a nossa formação é uma só, de seres embriomáticos, tanto o animal racional como o animal irracional. É formado por uma semente de goma, que é o sêmen, o esperma, que são duas energias oriundas dessa parte energética racional, da planície racional, que deformou-se, tomou esta formação de goma, e essa goma foi edificada, condensada na resina, através do lítio, que dentro da outra substância fluídica, atômica, o berílio, que, como mostra o raciocínio superior, foi plantada ali foi colocada a forma do animal de origem racional, com as 7 partes que tinha nossas substâncias, exatamente patenteada, racional, da energia racional, as virtudes perdidas que estavam no sol. Por isso que quando a goma virou água e a outra terra, então essas duas energias foi litigiada, foi materializada com a essência do habitante, que era o habitante ficou só nu, sem a sua roupa, teve que vestir uma outra roupa, e essa essência foi vestida pela roupa elétrica e magnética. Por isso que o seu Manuel é diferente de nós, porque a roupa dele a aura dele, a energia dele era racional, pura e perfeita. A nossa aura é elétrica e magnética, porque a causa que deu consequência à nossa identidade de animal de origem racional é o corpo de energia racional que se extinguiu-se em cima do início da água e da terra, no terceiro para o quarto degrau das 21 eternidades, que é esclarecida nesta grandiosa obra de revelação, a escrituração da imunização racional,
nos esclarece. Por isso que ele diz que estamos em plena fase de aparelho racional. Então temos que afinarmos dentro do compasso natural da natureza o nosso instrumento biológico, esse ser orgânico, dentro da nova linha divina, que é a energia racional, nos aparelhar, nos afinarmos, transformar essa hipófise, hipo, prefixo grego inferior, fis, natureza, essas duas máquinas de natureza inferior, criadas pelo chão, por essas duas forças eletromagnéticas, que deram causa ao homem e à mulher, essas duas energias. Por isso que o homem, ele diz assim, estatisticamente, não é que segue essa lei, 75% da Constituição que formou esse instrumento masculino do homem é elétrico e 25 magnético. A mulher é o inverso, 75 magnético e 25 elétrico. Por quê? Porque ela representa a força criadora, assim como a inteligência da parte racional, da energia que despertamos, a inteligência dela formou a goma, e da goma gerou a resina. O magnético que é o dono da vida, deu a ela, a essa que edificou esta energia, materializando a força feminina. Por isso que a mulher, ela tem uma força que homem nenhum tem, a capacidade dela, a sensibilidade dela, a intuição da mulher. Por quê? Porque ela é a porta da vida, ela representa a natureza, ela representa a verdade, ela representa a luz. Vênus que clareou a força magnética, através do pensamento, a segunda máquina do hemisfério direito, foi o planejador, essa força, essa energia de Lupunamanta. Lupunamanta, segundo os grandes mateiros, os grandes seringueiros, os grandes nativos, filhos da floresta, que receberam essa luz da razão da floresta, sem ter condições de ter acesso ao conhecimento, a natureza deu a ele essa capacidade de compreender esse engenheiro, esse comodoro sideral, que chamamos de Vênus, porque, como mostra o racional superior, o racional superior, ele mostra exatamente, aqui na comprovação, os engenheiros arquitetos que deram causa exatamente, aqui era para deixar marcado, mas como eu não ia entrar hoje, que é a ilusão, aqui, entendimento. Não, são 7, para perder tempo, porque o tempo está passando, o relógio está correndo, o cronômetro não quer passar de 1 hora. Então, quer dizer, Marte ele planejou um comodoro sideral, planejou a matéria, Mercúrio planejou a intelectualidade, através dessas duas máquinas criadas, dessas duas forças eletromagnéticas. Vênus, ela é responsável, a mulher, por isso que se diz, ao lado de um grande homem, tem sempre uma grande mulher, ao lado de um homem fracassado, também tem uma grande mulher que levou ele ao fracasso, por ele não ter conhecimento de si mesmo, por ele não ter se harmonizado o instrumento dele. Por quê? Porque a força feminina é a força da vida, é a força da verdade, é a força de Vênus. Vênus é a deusa do amor. O amor, exatamente, que é a luz que clareou a força da imaginação dessa máquina esquerda, formada pelo magnetismo, oriundo da goma. Por isso que a goma deu origem à água, a água formou a luz, as hidrelétricas formam a energia artificial, a energia elétrica, para encontrarmos a luz natural, que é a luz da razão. Então esse planejador, tudo isso são os engenheiros arquitetos, assim como Saturno criou o tempo, e dentro desse tempo, para tudo tem o seu tempo determinado para que encontremos a razão de ser. Por isso que o racional superior, ele nos revela que a cultura racional, esta grande cultura transcendental, cósmica, divina, esta realeza divina, que está contida no universo de encanto, ditada pelo verdadeiro Deus, o racional superior, que é MJC, o Mestre da Justiça Celestial, único, sem segundo nem terceiro. Ele mostra, na página 5 dos livros da obra fundamental, que estamos em plena fase de aparelho racional. Essa é a descoberta dos dois mundos, o elétrico-magnético, que é o mundo que nós habitamos,
o mundo animal, essa arca esférica, onde dentro dessa arca esférica, formada por esses fluidos arquidoféricos, essas substâncias fluídicas, que dão, se harmonizam e dão junção à formação do nosso corpo, para levar a nossa vida, o ser orgânico, conforme a organização do ser, ao se conhecer, ao saber quem é. Por ser um centro astrológico, teremos que encontrar com o tempo a imunização racional em nós mesmos. Para isso temos que afinarmos nosso aparelho, nosso instrumento, nos religando aos ensinamentos verdadeiros do Divino Mestre, o Supremo Raciocínio, que nos colocou esse poder do saber em nossas mãos, que é a imunização racional, para exatamente transcodificar, transformar essa energia que está aqui condensada na energia natural, no despertar do nosso raciocínio, o seu desenvolvimento. Então, desenvolve o raciocínio, a vidência, que é através da imaginação, o aparelho, que é através exatamente do pensamento, que é formado pelo Comodoro Sideral, que é o oposto de Marte, o criador bruto, guerreiro da matéria, que masteriza, que lapida. Aí vem Vênus, que é o seu oposto, que é a sua oposição, com o amor, com a luz, ela vai clareando, suavizando, nos dando a harmonização da beleza universal, que é ser racional, pelo se conhecer, pelo se desenvolver. E aí você desenvolve a evidência racional, o aparelho desmaterializa o habitante racional ao exatamente recriar o seu corpo original de massa cósmica, e ele poder voltar e vestir sua roupa original. E agradece a esse aparelho, obrigado, essas 18 eternidades que tu me aturou aí, materializado como bicho, eu sou grato a você, ao nosso irmão racional, que é o magnético, que teve essa missão, e a todos esses 7 engenheiros que trabalharam para a nossa evolução, como Marte, Mercúrio, Vênus, o amor, a diplomacia, o amor ao saber, ao conhecer, a saber quem é para se libertar, Saturno, que é respeitar o tempo, evoluir dentro do tempo necessário, Júpiter, que é a expansão, o desenvolvimento, a religação com o alto, né? Por isso que ele criou todas as filosofias, todas as religiões, doutrinas, para nos lapidar, para nos preparar. Aí vem exatamente Plutão, que durante essa 18 eternidade ela nos transformou com o nome de morte. Ele é o responsável pelas transformações, todas as transformações feitas dessa deformação, dessa natureza inferior. É Plutão que planejou tudo isso com a sua inteligência. Aí vem Netuno, que é a intuição, a uma ação das energias elétrica, magnética, e a energia da razão, que é racional, que é exatamente intuição. Intua uma ação, uma orientação. E quando você afina o seu aparelho e faz a sua religação com o mundo natural, começa a atuar em si a ação racional, a orientação, para que você tenha a harmonia, tenha a paz, e possa exatamente, quando chegar o tempo, como foi planejado por Mercúrio, do seu tempo aqui na matéria, nesse corpo, você voltar para o seu mundo de origem conscientemente. Por isso que o Racional diz: e assim, com a leitura assídua, com a leitura assídua deste conhecimento, adquire-se a evidência racional, e o vivente verá a planície racional, o lugar de origem de todos. Porque a leitura assídua é aquilo que eu estava falando no início. Você está lendo o ponteiro do nosso relógio, que regula o nosso instrumento, que está afinando nosso instrumento, e está simultaneamente transformando na máquina da imaginação o magnetismo, que nos comanda, em energia racional da parte da planície racional que se deformou e que criou ela, a imaginação. E quando chegar a esse estágio de transformação da energia natural, da substância, da essência dessa máquina da imaginação, através da imagem-ação, essa imaginação é a leitura, a assiduidade da leitura, você vai absorvendo nessa usina da energia racional, e a máquina vai transcodificando, vai identificando os ensinamentos em forma de energia, que você não pode ver, mas está vendo as palavras, que está condensada a energia racional. Ela vai ter a missão, a função, a máquina da imaginação, de transformar
essas informações em conhecimento, e esse conhecimento passa a saber, e você passa a ver tudo quanto é racional, a planície racional, aquela parte que nós deformamos, e também o nosso mundo de origem, de onde saímos. Por isso que de onde viemos, da planície racional, por termos transformado, deformado ela. Então, assim, confirma, essa é a minha compreensão, estou dando minha compreensão, viu? Você entende, eu não estou querendo impor nada. Eu estou buscando entender, né? Essa grandeza ditada pelo verdadeiro Deus, o racional superior, este ser iluminado que veio nos esclarecer com muita simplicidade, de uma forma bem natural, de uma forma bem racional, sem atacar, sem ofender, sem humilhar ninguém, mas dando até uma criança a capacidade de compreender toda essa mecânica, todo esse estudo do sistema superior, não só da mecânica material, da mecânica celeste, da mecânica divina racional, de uma forma bem simples, bem clara, que até uma criança entende. Então, neste conhecimento, a revelação dos dois mundos, esse mundo transitório e passageiro que estamos, e o mundo superior de onde viemos, que é o mundo racional, que vamos voltar com o despertar do raciocínio, pela persistência, persistir nessa ciência, e assim, simultaneamente, ter a obediência, que é obedecer essa ciência, e nessa obediência, com calma, com persistência, conquistamos a imunização racional, que está dentro de nós, por sermos centro astrológico, e reunimos toda essa, fazer a junção e a união de tudo isso, unir num verso só de razão, com muito amor, como ele nos ensina nas páginas brilhantes de seus livros Universo e Desencanto. Então, nesse conhecimento, a revelação dos dois mundos. O mundo já passou por uma infinidade de fases. Estamos agora na fase de aparelho racional, por isso que devemos exatamente seguirmos o ritmo, passamos por várias fases, 18 eternidade, cada eternidade são 25 mil, o primeiro milênio levou 175 milhões de anos para ser desenvolvido, apurado, até chegar à escrita, à porta do segundo milênio, da civilização. Você vê que ali ainda, quando o bicho humano começou a ter uma noção das coisas, ele era monstro. Então, nascemos do chão como monstrengos, monstrinhos, monstradontes, até chegarmos a monstro. Aí já no final da fase de monstro, é que fomos ter noção, quando começamos a fazer a marcação, da marcação criamos exatamente todo o artifício, através da imagem e ação, visto pelo esse ponteiro, gerado pelo magnetismo do chão. E o pensamento que foi Vênus pegou com a sua diplomacia, com o seu amor, tudo que a imaginação criou, os números criou, a matemática, a geometria, a álgebra, isso. Aí, quer dizer, mas no início começamos a buscar se comunicar, aí veio Mercúrio, por isso que o único animal que domina a fala, a comunicação, é um animal de origem racional, os outros é pelo faro, por estar na classe inferior. Então, quando tentamos nos organizar, na fase ali neolítica, paleolítica, que é essa da fase de monstros já amadurecida, a natureza mudando de fase, aí começamos a nos organizar, o homem da pedra. Então a gente procurava se abrigar nas pedras, depois criamos as tocas, das tocas fomos para a maloca, da maloca chegamos a criar cabanas de palha, a inteligência, Mercúrio trabalhando a intelectualidade da imaginação durante essas 7 eternidades, já no final dela, para chegarmos à escrita, que é a porta da civilização do segundo milênio. E daí o pensamento pegou tudo que a imaginação criou, os números, criou a geometria, a álgebra, a filosofia, pegou as letras, criou os alfabetos. Então, de acordo, vamos dizer, tinha um clã aqui, ele usava a melhor forma para se comunicar, e outra mais distante, a melhor forma. Aí daí surgem as divergências idiomáticas dos idiomas, cada um criou a sua melhor forma, a sua melhor maneira. Quando Melchior buscava na expansão de Júpiter, na ele, que existia uma força superior, aí dizia Got, querendo buscar essa ligação Got com Deus. O outro outro clã mais lá, Lorde Deus. Olha só, o nome não modifica o ser. Aí aqui, Deus é a mesma coisa, quer dizer, Deus é Jeová é Deus, é uma redundância, porque no arcadismo não existe a palavra Deus. Deus vem do português, aqui no português. Então,
Lá no aramaico, a palavra Jeová, é Jeová, que é para a consciência superior, para essa força superior. Então, se eu disser que Jeová é Deus, eu estou dizendo Deus é Deus. Então, o estudioso começava a ver, aí, peraí, o negócio não está certo não, mas quem é? Quer dizer, aí, esse mundo é assim, esses mistérios de Deus. Deus não tem mistério, porque Deus é luz, é sabedoria. Por isso que o seu Manuel, ele de uma forma simples, ele não disse quem ele era, deixou que cada um visse com seus próprios olhos. Quem estudasse ia ver, porque quando a pessoa se desenvolve plenamente, então o racional superior, que é o superior racional, que vestiu a roupa de Manuel Jacinto Coelho, então quando ele aparecer numa luz, se materializar, se manifestar na sua frente, aí você olha, é Manuel, né? Aí você vai ver quem era esse ser superior, autor único, sem segundo nem terceiro, da maior cultura de toda a história da humanidade, que é a cultura racional. Então o mundo já passou por uma infinidade de fases. Estamos agora na fase de aparelho racional. É a última fase da vida da matéria. Por isso que o racional superior, o senhor Manuel Jacinto Coelho, no dia 4 de outubro de 1935, ele ali disse, terminou a fase do espiritismo na Terra. Quer dizer, espiritismo quer dizer experiência, especulações, expansão. Então ele chegou para definir definitivamente a nossa situação. Então não haveria mais necessidade de experiências, de especulações, de se expandir em busca da verdade, de encontrar a origem e a razão, porque a razão já estava definida e dada, presenteada, colocada esse poder em nossas mãos para que pudéssemos exatamente parar com essa busca e buscar dentro de si mesmo a verdade para nos libertar, que é a imunização racional, que é o caminho da verdade, o caminho de volta a este reino prepotencial racional, que é o nosso mundo de origem, o mundo racional. Por isso que ele diz aqui, a fase em que todos vão ficar aparelhados no seu mundo de origem, o mundo racional. E aí recebendo todas as orientações precisas para o seu equilíbrio aqui nesta vida, a verdadeira fase racional, todos vão entrar em contato e se comunicarem com o racional superior, recebendo todas as orientações transmitidas pelo racional superior para o seu equilíbrio aqui nesta vida. Então, a culturação não precisa templo, núcleo, sede, nem tampouco igrejas, porque o núcleo da cultura racional é o interior de cada ser, aonde o Deus vivo está dentro de cada um de nós, adormecido, que é o raciocínio, e que em contato com a sua energia natural, a energia racional, ele desperta, acorda e te conduz ao supremo raciocínio do universo, que passa a te orientar, a te conduzir. Você passa a ver quando você, na sua assiduidade da leitura, se religar com amor verdadeiramente a energia racional, ela vai transformar, o próprio magnetismo vai transformar a rendição do seu magnético, do seu comando magnético. Quando você tem a assiduidade, lendo e relendo, praticando os ensinamentos transmitidos pelo superior racional, então o seu comando magnético ele se rende e naturalmente a máquina vai tendo a função de transformar aquele comando magnético na energia natural, que é a energia racional, a energia derivada oriunda da parte racional que nós deformamos. E assim, quando chegar a esse estágio, a sua visão está vendo tudo quanto é racional. Aí você está vendo o senhor Manuel, que é Deus no meio de nós, o raciocínio, está em contato com o supremo raciocínio do universo, que é o racional superior, que vestiu a roupa de Manuel Jacinto Coelho, que é o tu do eu dele, o eu dele, a personalidade dele, é o racional superior, que é consequência derivada do corpo de energia do superior racional, que agora está no corpo original de massa cósmica dele, por isso que ninguém mais vê quem é o seu Manuel. Pensa que ele foi embora dele, está no meio de nós. O raciocínio desenvolvido passa a ver quem é o seu Manuel. Por isso que passa a conversar com ele, passa a ter contato com ele,
passa a ser orientado por ele, porque ele está nos guiando. Por isso que ele, na nota, ele diz: por o ser humano ser um centro astrológico, é que com o tempo tinha que chegar à conclusão de encontrar em si mesmo a imunização racional, a energia racional que está materializada na célula pineal. E nela, o porta-voz da verdade das verdades, que é o porta-voz da verdade das verdades, o senhor Manuel Jacinto Coelho, que é o racional superior racional, autor único, sem segundo nem terceiro, desta cultura grandiosa, transcendental, cósmica, racional, contida nas páginas brilhantes dos livros Universo de Desencanto, o livro ditado por ele. Então não é um João Ninguém que vai exatamente concluir a obra, não. João Ninguém não sabe nem quem ele é, aí fica delirando. Aí vem um inimigo do belo, dizer que é amigo do belo, que vai ensinar. Então a cultura racional não precisa ninguém ensinar, não é o Cláudio que vai ensinar, que eu estou dando a minha compreensão pelo estudo que eu faço, mas não quero dizer que eu sou do Dazo, porque cada um tem a sua compreensão, tem o seu desenvolvimento, porque ninguém é igual aqui nessa deformação. Cada qual vai tendo, de acordo com o seu estado vibracional, a sua persistência. Tem muito mais que tem a capacidade de visão melhor que a minha. Eu vejo por esse espectro, outro já vê por outro espectro, mas tudo é uma coisa só. Diria assim, o nome, a descrição não é a coisa descrita, tá entendendo? A descrição não é a coisa descrita. Então, tudo é uma questão de compreensão dentro da razão, que é racional, e racional é uma coisa só. Então, por isso que cultura racional não tem professor, não tem guru, não tem instrutor, não tem quem ensine, é você e o livro. Você lendo, você abrindo o livro, você está abrindo a usina de energia. A energia é o senhor Manuel Jacinto Coelho, que é o racional superior, que está te orientando, que está te esclarecendo, que está falando no teu eu, se você ler com sentimento, se você ler com atenção. No início a pessoa está aqui ainda oscilando, porque os nossos comandos ainda não se renderam. A imaginação, o comando magnético, o pensamento, a energia elétrica. Você está aqui, está lendo, mas às vezes você está lá na França, você está em Londres, aí você termina de ler, pô, foi que eu li, tu pensa em fulano, pensa em ciclano lendo. Então, são os comandos te levando, são as energias que querem te tirar a atenção. Então, atenção, por isso que existe a lição, atenção, que muita gente não percebe, tem advertência, atenção, o racional superior, atenção. Está aí o ponto glorificador do animal racional, a imunização racional. Então, atenção na leitura, atenção na energia racional. Se ligar quando você procurar. Por que o racional superior orientou o horário da manhã, 3 horas da manhã, 4 horas, horário bom para ler? Porque a mente está descansada, os comandos não está, vamos dizer, as células captadoras das energias invisíveis, dessas duas máquinas estão fechadas, porque você está no período de sono, está tudo tranquilo, está no alvorecer, então você está silencioso e você começa a ler. Mas se você está num ambiente que está barulhento, então é o campo. Então, por isso que já dizer que o animal racional é um produto do meio. Por quê? Porque nós somos um aparelho receptor e transmissores de energia, de fluidos. Então você fala o que pensa, mas não pensa o que quer. Implica dizer que existe um comando a comandar essas duas máquinas do chão que está no nosso relógio, e por isso que é essencial vermos que na natureza, essa natureza inferior, essa natureza material, tudo tem um ritmo. E dentro desse ritmo existe um compasso. E nesse compasso, só nos resta uma coisa, é afinarmos o nosso instrumento, o nosso aparelho. Então, esse aparelho é eletromagnético, então para afinarmos temos que religar ele à sua energia natural, que é a energia racional. Mas isso é uma lapidação, um trabalho, você tem que persistir. Por isso que vem a persistência. Você lê, não entendeu? Relê de novo. Não entendeu? Relê de novo, aí você está persistindo. Até chegar um momento que flora. Aí o racional superior está te acompanhando, está juntinho da gente. Ele está vendo, ih, rapaz, o Cláudio ali está persistindo.
a Aurenita está persistindo, a Carmen está persistindo, o Mascarenha está persistindo, então eu vou começar a orientar eles, eu vou dizer a eles. Então tudo isso é uma questão de obediência, você obedecer essa ciência, persistindo nela, na ciência divina. E aí o racional vai vendo que ele está bem juntinho da gente, por isso que tem certo momento da leitura que ele diz assim, eu estou aí do seu lado, eu estou vendo, você está rindo, você está chorando, é contigo mesmo que eu estou falando. Também. Por quê? Porque o livro Universo de Desencanto é um livro vivo, é um livro atemporal, dinâmico, e isso às vezes passa despercebido por nós. E a gente tem que estar muito atento, somente quando pegar o livro, por isso que ele diz, quando você pega o livro, você está conversando com o Senhor Manuel Jacinto Coelho. Então, teve muitas pessoas que estiveram ao lado do seu Manuel e não conheceram o seu Manuel. Tem muitos que não viram o seu Manuel fisicamente, a roupa de bronze do seu Manuel, mas que através da persistência, da obediência dele no livro, e que pegaram agora, já sente seu Manuel, já sente com ele, já sente com ele, o coelho, porque Manuel significa Deus no meio de nós. No meio de nós é o raciocínio, que é ligado ao superior racional, que é o racional superior, o raciocínio superior a todos os raciocínios deste mundo, como também do universo. Então, quando você começa a raciocinar, você já sente com ele. Manuel Jacinto Coelho, tá entendendo? É o segredo. Então Deus colocou esse segredo da sua essência para que despertássemos racionalmente. Ele não entregou da bandeja para ninguém. Tinha hora que o pai dava na minha memória lá. Então, certa coisa, o pai não. Às vezes o pai já me dizia uma coisa, depois fazia outra. O seu Manuel me disse que era assim, como é que. Ele está dizendo que é daquele jeito ali? Porque cada um tem o seu grau, o seu desenvolvimento, a sua compreensão. E ele não deu nada na bandeja, não. A gente tem que raciocinar. E para isso, nós temos que nos conhecermos. Para nos conhecermos, temos que se autodominar. E para se dominar, a gente tem que persistir para que o nosso comando inferior de animal, que nos anima desequilibradamente, e já dizia o pai da medicina, a doença é o desequilíbrio orgânico. Sendo a doença o desequilíbrio orgânico, a doença é o mal. E se eu estou sendo animado, ora pensando bem, ora pensando mal, ora satisfeito, outra hora insatisfeito, ora eu concordo, outra hora eu discordo, estou sendo animado por duas forças em desequilíbrio, estou sendo um animal. Então tenho que buscar ser racional, atinar com a razão, manter o equilíbrio, manter a firmeza, e é o raciocínio. Aí quando você consegue transcender o ego, que é exatamente o centro dessas duas máquinas do chão, a imaginação e o pensamento, e quando a essência do magnetismo domina o ego da pessoa, a pessoa se torna vaidosa, se torna prepotente, arrogante, ciumenta, sabe o que é? Então, aí o vai dar gargalhada, esse é meu, eu dominei, porque você vê, para mim, essa é a compreensão minha, o pior mago negro, que é o mago é a pessoa que tem o conhecimento, o pior magro negro é aquele que tem formação do terceiro milênio da cultura racional. E temos muito mago negro no nosso meio. Esses piratas e outros tantos, outros aí, que está contra o retiro racional, contra os princípios, querendo desfazer são verdadeiros magos negros, querendo ser um líder. Vem um João Ninguém, quer dizer, explicar como é que o seu Manuel nasceu, a Dona Rosa não tinha útero. Olha a loucura dos malucos desse, verdadeiros mago negro. Por quê? Feiticeiros somos todos nós. Somos cheios, gostamos de fazer feitos. Cada feitura que fazemos, então todo ser humano, todo animal racional é um feiticeiro. Então existe o feiticeiro e o bruxo. O bruxo é aquele que serve ao desequilíbrio, ao magnético, ao mal. Como é que é? E tendo a força superior, tendo informação da força superior, aí ele quer liderar, ele quer ludibriar,
que mistifica o conhecimento. Então a gente tem que ter muito cuidado com esses instrumentos desarmonizados, com esses instrumentos que estão fora do compasso da fase racional. Então nós temos que afinarmos o nosso instrumento racionalmente, nos ligarmos à leitura, praticar os ensinamentos que o racional superior ele mostra o dever de fazer propaganda das lições que não muda uma vírgula nos 21 livros. Nos 21 livros da obra básica, fundamental para adquirirmos a imunização racional, a única lição que está intacta no primeiro volume, ao 21, é o dever de fazer propaganda desse conhecimento, que o racional superior nos esclarece. Para concluir, que já estamos aqui mais de uma hora, né? Hoje eu estou passando aqui, o dever de fazer propaganda desse conhecimento. Deixa eu ver, página, já estou na idade de saber a página, mas é a idade mesmo, é a idade, 175. Veja só, as pessoas às vezes, eu até brinco, eu digo, dos leitores de cultura racional, uma grande parte pula essa lição, porque ela está nos 21 livros ela está intacta, a pessoa lê com pensamento, não lê nem com sentimento. Se você ler com sentimento, você vai compreender as entrelinhas, que foi nessa lição, me lembro como fosse hoje, no retiro racional que eu estava lendo essa lição, foi exatamente no 18º, eu estava lendo o dever de fazer propaganda, me veio, clareou assim quem era o seu Manuel Jacinto Coelho nessa lição. Eu identifiquei quem era o seu Manuel, a essência dele, a personalidade dele, que era o racional superior, que ele era o verdadeiro Deus, foi ali. Né? No 18º, foi no 18º. Aí interessante, depois eu fui buscar a temática, o 18º é o 9 é exatamente o número do mestre. Aí que eu encontrei o mestre, ó. O pessoal olhava o seu Manuel, achava que era uma pessoa comum, não é. O seu Manuel é totalmente diferente de nós, porque ele é um ser iluminado. Quem esteve ao lado dele percebeu a personalidade verdadeira de Manuel Jacinto Coelho, esse senhor que parecia ser igual a nós. Quem estava ali do lado ali, ele se igualava igual a todos nós ali, mas não era. Quem tinha a sensibilidade veio ficar observando. Tinha hora que o pai Manuel tinha ali a porta da varanda, tinha dia que ele estava mais alto, tinha mais baixo. Para ele pensar aí, que eu marquei num ponto, que eu tinha lá na porta da varanda, aí eu marquei, né? Eu quero ver o tamanho do seu Manuel, né? Olha, o bicho, coisa de bicho mesmo. Aí deu aquela defumada assim, não fumava, né? Defumava. E tem as pessoas, porque esse Manuel mantinha aquele serrente, ali era para segurar a matéria dele, que a composição energética, da aura dele, da energia dele, tinha que ter alguma coisa aqui na matéria, do campo eletromagnético, para manter, senão ele sai flutuando. Eu vi o seu Manuel descer de uma chuvarada lá, eu acompanhando ele ia lá para a gráfica, ele saiu para a gráfica, e quem não me deixou, a Cristina Bandel, uma grande cientista. Aí vamos, Cristina, aí acompanhando. Ora, pisamos, o meu pé sujou a lama, que na época que está sendo a terraplanagem, né, o dentinho ali, tudo. Aí ele saiu ali, passou pela a cantina antiga, mas ele passou e desceu, passou para ir lá para a gráfica, porque ele foi dar uns corretivos lá na gráfica, e a gente curiosamente fomos atrás, né? Sabe o que é? Ora, o seu Manuel foi e voltou, o sapato dele não tinha uma gota de barro. O meu pé tinha atolado, eu tinha ido até a metade do tornozelo da Cristina. Ela disse, Cláudio, rapaz, esse homem flutua, sabe o que é? O homem daquele, quase 2 metros, um corpão daquele, eu magrinho pra caramba, eu afundei, quer dizer, o magnetismo, a aura, a energia. Mas sim, para concluir, já está 1h23, então você vê, o dever de fazer propaganda desse conhecimento. O vivente que vive a favor de sua natureza vai para frente, se favorece em tudo e tudo lhe corre a favor em sua vida. Ponto. Só que, pegar essa linha aqui, o vivente que vive a favor de sua natureza. Qual é a nossa natureza verdadeira? É racional e não animal. Então, a eletromagnética é do animal e essa não é a nossa natureza. Essa é a natureza artificial. Porque a nossa natureza verdadeira é racional, então temos que ser racional. Racional é equilíbrio, é harmonia, é respeito, é amor. Então, é obediência, é persistência, é paciência, é calma.
sigamos em frente a esse ensinamento. Vou só ler esse parágrafo para concluir, porque eu já passei de 1 hora hoje. Já estou nos limites, né? Aí o racional superior, parece para o seu Manuel, deve pôr em prática a imunização racional, que é a principal coisa da natureza do vivente. Então, a principal coisa da nossa natureza é a imunização racional. O que é a imunização racional? A energia racional. O que é a energia racional? O conhecimento ditado pelo senhor Manuel, que é a personificação da energia racional. Então, ele sempre foi exemplo. Então, ele diz, deve pôr em prática a imunização racional, que é a principal coisa da natureza do vivente, que é racional. É o ponto de salvação de todos. Portanto, o vivente, sabendo dessas coisas todas e muitas coisas mais que a seguir vêm, não deve perder tempo para sofrer mais do que já tem sofrido. Pode vencer sempre, galgar todos os pontos desejados, não se compreendendo que deixe todos os ensinamentos que aqui são dados para continuar com os males que sempre o afligiram. Então, os males que sempre nos afligiram foi exatamente esse descompasso gerado pelo fluido eletromagnético que alimenta a nossa máquina da imaginação, nosso pensamento. Quando você começa a raciocinar, usar o raciocínio, você começa a colocar em prática os ensinamentos transmitidos pelo Divino Mestre Manuel Jacinto Coelho, o Racional Superior, que nos ensina. Ele veio, ele é o contencioso universal, ele veio conciliar, fazer a nossa conciliação para a nossa salvação e a nossa libertação. Por isso devemos colocar em prática todo o seu ensinamento, não querer ser mais que ele, não querer exatamente se apropriar do que não é nosso, que o conhecimento tem o dono é o racional superior, o superior racional, que é o seu Manuel Jacinto Coelho, que administra, administrar dirigir, comandar. Então, se ele dirige a minha pessoa, se ele dirige a pessoa do Mascarenha, se ele dirige a pessoa da Carmen Braz, se ele dirige a pessoa da Aurenita, então, ele vai dirigir a casa dele, que é o retiro racional. Ele vai dirigir a filha dele, a quem ele nomeou e determinou a missão dela, porque, como ele nos ensinou, depois vou ler essa mensagem, eu tenho ela guardada, quando eu residi, ele deu a mão de cada um dos residentes, o destino legou a missão, quem nasce ignora para que nasceu. E assim, todos que aqui estão, na época do retiro racional, na fase racional, e devemos ter em mente que cada casa de um estudante de cultura racional, de um estudante verdadeiro, fidedigno de cultura racional, é a extensão do retiro racional da casa do racional superior. Isso eu digo que eu ouvi da boca dele, o seu Manuel. Toda casa do estudante de cultura racional deve ser respeitada, porque a casa de um estudante de cultura racional é a extensão da minha casa, da casa do racional superior. Eu ouvi isso da boca do seu Manuel Jacinto Coelho, nosso divino mestre, a nos dizer isso. Então, aí é que eu quero dizer, todos nós somos correligionários do racional superior. Cada um nasceu com um destino. O seu Mascarenha nasceu com a missão dele criar a rádio e a televisão na cidade de União. Tá entendendo? Vamos dizer, eu de falar muito aqui, né? Cada um com essa missão. E de mostrar quem é esse grande ser universal, Manuel Jacinto Coelho. Então, muita gente vai dizer, claro, tu fala muito do seu Manuel. Eu vou falar eternamente do seu Manuel, porque é graças a ele que eu tenho uma cultura racional. Porque o seu Manuel é o racional superior e o racional superior é o superior racional. Porque se não fosse o seu Manuel, não conheceria quem era o racional superior, não conheceria quem era o superior racional, porque não teria a cultura racional, o livro Universo em Desencanto em minhas mãos, que ele presenteou e me provou e comprovou e vem provando e comprovando com base e com lógica quem eu sou, porque eu assim sou, de onde eu vim, para onde eu vou e quem é ele verdadeiramente. Então aquele que me provar e comprovar com base e com lógica quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, como eu vou, com esse eu estou, que é o verdadeiro Salvador, Manuel Jacinto Coelho, prova e comprova com base e com lógica, e assim sempre falarei dele para o mundo inteiro conhecer o seu poder, o seu valor, e saber que ele é o verdadeiro Deus personificado. Então, acho que já falei demais, 1h30, então por aqui vamos ficando, desejando a todos
luz, paz, amor, que a divina providência providencie a todos uma semana de muita paz, de muita união, boas leituras, boas divulgações, e que Carmen Wright, grata aí pelas suas palavras, salve minha irmã, salve Mascarenhas, salve Aurenita, Maria Benedita Pereira, salve, salve. Está muito mais que tudo, estou emocionada, só gratidão. Gostei, Maria Benedita. Um abraço, Edilene, um abraço, Irlene, um abraço para vocês também. Berenice, Wildma, Valéria Sampaio, meu abraço a toda a Irmandade do Retiro Racional. Em nome da minha querida, amada irmã, conselheira Albané Jacinto Coelho. E um abraço também à doutora Gelli, Átila Jacinto Coelho. Aquelas que são únicas, que mandam na casa do Racional Superior, que é um lugar que ele se retirou e está lá, o trono dele está nos acompanhando dia e noite, noite e dia, nos vendo, nos olhando, e o nosso dever, a nossa missão é levar ao mundo a sua mensagem, esclarecendo com muita paz, com muito amor, com respeito, a verdade das verdades que nos liberta. E assim, minha gente, vamos ficando por aqui, luz, paz, amor, salve a todos, e até a próxima transmissão, com a permissão do nosso Pai Maior do Universo, o Supremo Raciocínio, que é o Racional Superior, o Mestre da Justiça Celestial, NJC.